Olá, bem-vindos ao canal, O Lado Inverso das Coisas. Já peço a vocês que deixem o seu like e ative o sininho de notificações para que o YouTube avise vocês de vídeos novos. Compartilhem suas redes sociais para que o YouTube nos apresente para mais pessoas. Então bora lá! Tema de hoje: o que acontece com o nosso corpo quando mergulhamos nas profundezas do oceano? Oceano. Sempre com seu ar de mistério e sua vasta extensão, o oceano sempre esteve na imaginação dos cientistas e pesquisadores e no imaginário das pessoas comuns. Os oceanos concentram cerca de 75% do total de toda a água do planeta, e sempre foi muito importante para o homem, desde a pesca até as navegações. O oceano se divide em 4 partes: o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico. O Oceano Pacífico está situado entre América, Ásia e Oceania e ocupa uma área de 165,3 milhões de quilômetros quadrados e apresenta uma profundidade em média de 4.000 metros. Esse é o maior entre todos e possui o ponto batimétrico mais profundo, onde está localizada a Fossa de Mindanao e que atinge uma profundidade de 11.524 metros. O Oceano Atlântico está situado entre América, Europa e África. É o segundo maior em área, pois ocupa 82,2 milhões de quilômetros quadrados e tem uma profundidade média de 3.300 metros. O Oceano Índico se estabelece entre o continente africano-asiático e Oceania e ocupa uma área de 73 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro em tamanho. Detém uma profundidade de 4.000 metros em média. O Oceano Ártico ou Oceano Glacial Ártico está situado no Polo Norte e é o menor de todos. Ocupa uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados e possui uma característica particular e permanece praticamente congelado durante todo o ano. Então tamanho fascínio e mistério fez com que diversos mergulhadores, desde o campo científico e civil, se aventuram para saber até que profundidade uma pessoa possa chegar. O que acontece com o nosso corpo quando mergulhamos nas profundezas do oceano? Ao contrário do que ocorre no alto das montanhas, onde as pressões são mais baixas nas profundezas do oceano, devido ao peso de grandes volumes de água, as pressões tornam-se elevadas. No caso dos mergulhos de profundidade, a pressão acaba por exercer no corpo humano algumas alterações importantes. Dentre elas, a mais facilmente percebida diz respeito à diminuição do volume interno dos pulmões. Além disso, em ambientes hiperbáricos, o estado físico de alguns gases, como o nitrogênio por exemplo, se altera de gasoso para líquido, faz com que o seu comportamento dentro do organismo também mude. Ao nível do mar, o ser humano sofre a pressão de uma atmosfera. Para se ter uma ideia, a partir de 10 metros de profundidade, essa pressão tende a aumentar gradativamente em uma atmosfera a cada 10 metros submergidos. Ou seja, se o mergulhador está a 20 metros de profundidade, seu corpo sofre a influência da pressão de 2 atmosferas, se 30 metros, 3 atmosferas, e assim por diante. Com isso também os pulmões sofrem nas altas profundidades, como dito na lei de Boyle. Segundo essa lei, em condições de temperatura constante, o volume de um determinado gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Sendo assim, se a pressão duplica, o volume do gás cai pela metade. Ao nível do mar, nossos pulmões têm a capacidade de comportar de 4 a 6 litros de ar. Sendo assim, se uma pessoa mergulha a 20 metros, como a pressão sobre ela praticamente dobra, a sua capacidade pulmonar cai pela metade, ou seja, os pulmões passarão a comportar em média de 2 a 3 litros de ar. Outro problema apresentado nos mergulhos em alta profundidade diz respeito à descompressão rápida. Dependendo do tempo de mergulho e da profundidade, parte do nitrogênio presente no sangue do mergulhador passa a ficar em estado líquido. Caso o mergulhador suba rápido demais à superfície, esse nitrogênio muda de forma súbita novamente para o gasoso, formando bolhas, o que pode causar embolias. Então, caso o mergulhador tenha feito uma subida rápida demais até a superfície, uma das soluções é encaminhá-lo a uma câmara pressurizada,
também chamada câmara hiperbárica. Então fica a dica: não queira se aventurar ou tentar quebrar recordes ou façanhas sem antes ter um preparo com o especialista, senão será sua morte súbita. Então chegamos ao fim desse vídeo. Espero que gostaram e deixem um like, e até o próximo vídeo no canal O Lado Inverso das Coisas. E até mais.